depois, a gênese da predestinação na história da teologia cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça. Ufa! Este livro nós vamos sortear olha só que beleza. E para você concorrer, tem que fazer o seguinte, é muito fácil. Na postagem desse BTcast, você tem que comentar, só isso. Comenta qualquer coisa lá, beleza? Deixe registrado lá o seu comentário na postagem desse BTcast e entre todos aqueles que comentarem, nós vamos fazer o sorteio, ok? Então, repetindo, comente na postagem desse BTcast que automaticamente você estará concorrendo ao livro do Tiago Titilo, livraço, galera, e o resultado do sorteio sairá no próximo Concílios e Guilhotinas, ou seja, no BTcast 73. Não deixe de participar, pessoal, e agora sim, então, vamos para o BTcast 73 com o Tiago Titilo, nessa conversa que vai explodir a tua cabeça, crente. Valeu! Muito bem, pessoal, então estamos aqui com a equipe reunida, né? Já falamos aí que o Bibo não pode estar aqui hoje por motivos de força maior, mas você não vai deixar de ter BTcast aí, e estamos aqui com o Tiago Titilo. E antes de a gente ir justamente pro tema desse BTcast, fala isso um pouquinho sobre a tua vida, o que é essa obra que tu tá colocando no mercado aí. Pois bem, eu sou pastor batista e a minha formação é na área de letras e de teologia, né? Eu tenho formação em letras com especificidade em língua portuguesa e literatura, tenho a graduação em teologia pelo Seminário Betel e estou cursando uma pós-graduação na Faculdade Batista em teologia bíblica, sistemática e pastoral. Sou professor da Faculdade Wittenberg e da rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro. Atuo como pastor auxiliar da primeira igreja batista em Botafogo, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Enfim, essa é mais ou menos a minha mini biografia, e o livro é fruto de uma pesquisa que eu fiz no curso de graduação de teologia e por orientação, na verdade, por conselho do meu orientador. Ele achou que a pesquisa ficou bacana, falou para eu tentar publicar. E graças a Deus consegui ter a aceitação de 2 editoras e optei pela fonte. E, enfim, na verdade tive que adaptar a pesquisa porque a linguagem é muito técnica, então a gente sempre tenta colocar de uma forma mais palatável ao público geral, e tá aí. A gênese da predestinação na história da teologia cristã é uma pesquisa acadêmica com uma tentativa de torná-la acessível a um público maior, embora acredito que talvez ela seja mais procurada por um público específico. Estamos aí com mais um BTcast pra botar arminianos e calvinistas aí com a pulga atrás da orelha. Cara, eu não queria puxar esse assunto, mas fato é que alguns ouvintes nossos, uma classe de ouvintes aí, eu acho que vai render alguns comentários legais aí. Eu quero ver os agostinianos e pelagianos. Eu já tô cansado de calvinistas e arminianos. Eu acho que pelagiano, hoje em dia, a gente só encontra dentro de uma teologia bem liberal, né? Porque é difícil alguém dizer assim, não, eu sou pelagiano e vou defender o pelagianismo até as últimas consequências. Eu acho isso um pouco difícil, mas se tiver algum, vai ser interessante, hein? Pois é, até interessante pra gente falar, a gente começa assim de cara citando pelagianos de um lado, agostinianos de outro. Mas e aí, Tiago, como é que surgiu toda essa controvérsia? Da onde que veio tudo isso? Rapaz, isso é uma história longa, mas vamos lá, vamos resumir. Eu por muito tempo fui um defensor ardoroso e apaixonado da teologia calvinista puritana, e por conta disso sempre pesquisei muito em diversos ramos da teologia para encontrar indícios do calvinismo mais remoto possível. E tem aquela obra clássica do John Gill, que foi na verdade nós não temos editado em português, mas eu tive acesso à obra em inglês, onde ele não somente biblicamente, através de textos bíblicos, busca comprovar a teologia calvinista, principalmente no que toca aos 5 pontos do calvinismo estabelecido em Dort, mas ele também busca fazer um apanhado de mais de 40 pais da igreja para comprovar que Agostinho não havia introduzido a ideia predestinista na teologia cristã, mas ele tão somente havia sistematizado aquilo que de alguma forma já existia
havia nos pais pré-agostinianos. E outros teólogos fizeram esse esforço, o Michael Horton, enfim, agora recentemente publicado pela Fiel, o Steven Lawson e outros teólogos calvinistas têm buscado sistematicamente remontar as doutrinas calvinistas da depravação, da graça irresistível, da eleição incondicional, da expiação limitada e da perseverança dos santos até os primeiros pais. E eu resolvi ir direto às fontes e concluí exatamente o contrário. Eu concluí que Agostinho introduziu esse pensamento na teologia cristã e a proposta do livro é demonstrar como ele chegou a essa maturidade teológica, a essa teologia final dele da predestinação, o que exatamente, quais foram os motivos, as razões, enfim, quais foram as demandas em que ele se viu envolvido e que o levaram a um distanciamento dos pais anteriores em relação a essa doutrina. Então isso, no seu modo de entender, no caminho que você percorreu, Tiago, não foi necessariamente uma ação do Agostinho, mas foi uma reação em cima da teologia dos pais da igreja que vieram antes dele, é isso? Mais ou menos. Na verdade, a reação não foi em relação à teologia dos pais que vieram antes dele. A reação foi em relação aos erros de Pelágio, porque Pelágio também se afastou da doutrina dos pais pré-agostinianos, e todo o pano de fundo da união entre igreja e Estado presente na controvérsia donatista já havia preparado o terreno para que Agostinho visse Deus como um Deus que impusesse a sua vontade sobre a sua criação da mesma forma que o Estado estava impondo a sua vontade sobre os membros da igreja após o cisma donatista, forçando-os a voltar à grande igreja, não à igreja cismática que eles estavam criando. Então eu acredito que todo esse pano de fundo serviu para que Agostinho, numa tentativa de refutar os erros dos cismáticos donatistas e dos hereges pelagianos, fosse a um outro extremo, um extremo esse que não tem amparo nos pais pré-agostinianos, um extremo esse que o distancia dos pais pré-agostinianos. Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? Eu dei uma breve lida para esse nosso bate-papo. Eu usei aquela obra que eu gosto muito, patrística, né, do J.N.D. Kelly, e eu notei ali que os pais pré-agostinianos, a maioria, e eu digo assim, se não todos, eles não tinham a mesma visão que o Agostinho no seguinte sentido. Alguns deles, e aí eu posso ter feito uma leitura equivocada, mas a maioria deles cria que o livre-arbítrio do homem, ele tinha um papel fundamental na sua própria salvação, que é meio que o caminho inverso que Agostinho faz. É mais ou menos por aí que você trilhou? É mais ou menos isso. Nós vemos nos pais pré-agostinianos uma importância dada ao livre-arbítrio, e isso, é claro, reflete um pouco a preocupação deles em combater alguns pensamentos correntes na época, como o gnosticismo, o próprio maniqueísmo, o pensamento estoico, que eram fatalistas. Então a gente observa nesses pais pré-agostinianos uma preocupação em enfatizar o livre-arbítrio a fim de que o cristianismo não seja igualado a nenhuma dessas correntes de pensamento. Já com Agostinho, em sua forma inicial, a gente percebe que ele segue o padrão dos primeiros pais da igreja. Inclusive, na controvérsia maniqueísta, ele escreve o clássico texto O Livre-Arbítrio, onde ele dialoga com Evódio, um amigo seu, em favor do livre-arbítrio na tentativa de construir uma teodiceia, uma ideia de que o mal não é incompatível com a existência de um Deus bom, mas ele é justamente originado pelo mau uso do livre-arbítrio do homem. Então ele, em princípio, ele segue os passos dos primeiros pais da igreja. A dificuldade surge justamente por conta do cisma donatista. A coisa tomou uma proporção muito grande. A gente pode ter uma boa noção disso lendo uma biografia que eu considero, depois das Confissões, que é a autobiografia, mas uma biografia clássica, que é a do Peter Brown, onde ele
que demonstra justamente a importância do cisma donatista na formação do pensamento de Agostinho. Ali, a igreja, naquele momento, ao se unir ao Estado, ela gera dois sentimentos claramente contraditórios no seio do cristianismo. Uns entendem que a igreja se unindo ao Estado é uma confissão de que o Estado finalmente havia reconhecido o cristianismo como fé autêntica e seria uma vitória do cristianismo. Outros olham com desconfiança essa união, visto que há menos de uma década atrás o Estado havia matado milhões de cristãos e eles não admitiam essa união. E esses que não concordavam com essa união, eles se separam da igreja. O nome donatismo vem de Donato, mas ele não é a pessoa que inicia esse movimento. Ele depois assume a liderança desse movimento e a igreja se divide a tal ponto de haver duas grandes igrejas naquele período. E Agostinho, é claro, ele tenta combater essa situação por meio do debate. Ele tenta convencer os donatistas a retornarem à única e verdadeira igreja em sua concepção, só que os métodos falham e aí entra a figura dos circunceliões como sendo verdadeiros guerrilheiros, verdadeiros terroristas em favor dessa causa donatista, e havia motivações políticas e sociais envolvidas aí na África para essa manifestação dos circunceliões, mas a coisa tomou uma proporção de guerra e o Estado teve de intervir. O Estado interviu em favor da igreja e Agostinho consentiu com essa intervenção estatal. A igreja obrigou que os donatistas confessassem a fé católica e voltassem à igreja-mãe. Nisso tudo nós vemos aí a formação de um pensamento imperial em Agostinho, olhando Deus à semelhança do poder do império, do Estado, que tem essa autoridade para forçar os donatistas a voltarem à grande igreja. Só pra gente situar o nosso ouvinte, eu acho que seria importante, já que a controvérsia donatista assumiu um papel, de acordo com o seu trabalho aí, um papel importante na formação do pensamento de Agostinho, fala pra gente aí em rápidas palavras o que foi esse movimento donatista, qual foi a grande controvérsia, por que eles achavam que a igreja não deveria perdoar quem tinha traído, não traído, o que foi esse movimento donatista, em rápidas palavras, só para o nosso ouvinte aí se situar no meio dessa bagunça toda. O movimento donatista, ele foi um movimento de cristãos que entendiam que qualquer pessoa que tivesse durante a perseguição, durante as perseguições imperiais, de alguma forma consentido ou participado desse movimento de perseguição, elas não eram dignas de serem consideradas verdadeiramente cristãs. E eles entendiam que na Igreja Católica haviam bispos que foram considerados traidores, que quando da perseguição entregaram suas Bíblias, entregaram os documentos da Igreja e entregaram até alguns dos seus próprios irmãos durante a perseguição, seja por meio de tortura, por meio de ameaças, eles acabaram sendo considerados traidores. E por conta disso, essa igreja se separa e não admite que as ordenanças ou que os sacramentos da Igreja Católica fossem considerados sacramentos válidos e não considerava que nenhum sacerdote ordenado na Igreja Católica, mesmo que não tivesse sido ordenado por um traidor, mas que na sua genealogia de ordenação, mesmo que remotamente, mesmo que lá atrás houvesse um bispo considerado traidor também tivesse participado de alguma ordenação de um sacerdote que futuramente participou da ordenação de outro sacerdote e assim sucessivamente, não deveriam ser consideradas ordenações válidas. Então aquele padre que tinha batizado, que tinha feito um casamento, que tinha feito uma missa, se ele fosse considerado um traidor, todos os sacramentos que ele tivesse feito até então também seriam inválidos. Considerados inválidos, exatamente. E aí quem tivesse sido casado, batizado e tudo mais, também seria um casamento inválido, uma comunhão inválida, é isso? Eles eram, pelos donatistas, relegados à marginalidade. Eles estavam à margem. Tudo que era consequência de uma celebração ou de um ato feito por tais sacerdotes eram desconsiderados pelos donatistas. Os donatistas viam a si mesmo como uma igreja pura, como uma igreja verdadeira, a única verdadeira
verdadeira igreja. E a Igreja Católica oficial também se via como a única verdadeira igreja, já que Cipriano, e aqui o Alexander, que é o nosso mestre do latim, pode melhorar a minha pronúncia, mas ele já havia dito extra ecclesiam nulla salus. É mais ou menos isso, Alexander? É isso mesmo. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja. E aí a gente está falando do século IV? Século IV. Exatamente. Tá, ok. Então, por conta disso, haviam duas grandes igrejas, porque o donatismo tomou uma grande proporção, haviam duas grandes igrejas arrogando para si a ideia de ser a única e verdadeira igreja de Cristo. E Agostinho, por ser um mestre na arte da retórica, por ser um gênio, uma mente brilhante, ele foi, de alguma forma, o porta-voz da Igreja Católica nesse embate decisivo contra o donatismo. E é justamente em meio a essa controvérsia com o donatismo que ele formula as suas doutrinas relacionadas aos sacramentos. Se na controvérsia pelagiana ele formula as suas doutrinas do pecado e da graça, na verdade ele não as formula, ele as desenvolve. Mas na controvérsia donatista ele formula as suas doutrinas relacionadas aos sacramentos, o batismo em especial e o papel do batismo dentro da teologia católica romana. Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? Mas dentro do pensamento de Agostinho, assim, é possível encontrar da parte dele mesmo falando alguma coisa sobre o porquê das mudanças de visão? Eu sei que a gente já entendeu o pano de fundo aqui um pouco, mas ele tem alguma frase da pena dele mesmo dizendo assim, olha, eu entendi assim, mas eu acho que isso não servia mais e eu passei a entender assim? Ou essa mudança só é percebida quando a gente está estudando o pensamento dele e isso é paulatino, isso é progressivo e sem nenhuma consideração dele com relação ao pensamento dele anterior? Na verdade, alguns teólogos de linha calvinista vão dizer que essa mudança não houve, né? Eles vão fazer uma distinção entre livre-arbítrio, livre-agência, liberdade, e vão dizer que Agostinho ele manteve sua teologia. Um teólogo bem conhecido que defende esse ponto de vista é o Sproul, norte-americano, teólogo presbiteriano, e ele entende que Agostinho não precisou fazer nenhum tipo de explicação porque não houve uma mudança clara em sua teologia. O que ele defende contra os maniqueístas é o livre-arbítrio libertário antes da queda, e por causa da queda, esse livre-arbítrio libertário, no sentido de que você pode escolher algo ou não escolher algo, ele se perdeu. Então a verdadeira liberdade fora perdida, porque a liberdade é o livre-arbítrio para fazer o bem, e permaneceu o livre-arbítrio no sentido de fazer a sua própria vontade, e essa vontade escravizada pelo pecado. Então ele não consegue enxergar nenhuma mudança. Mas quando você tem acesso às retratações de Agostinho, ele faz algumas correções sim dos seus pontos de vista anteriores, implicando que houve uma mudança efetiva no seu pensamento. Ah, legal. E aí, só para quem não tá ligado nas controvérsias e termos técnicos, explica pra gente aí rapidinho, igual você explicou pra gente o donatismo, o que era o maniqueísmo, já que o maniqueísmo também me parece ter tido um papel bastante importante também na formulação do pensamento de Agostinho. Sim, o maniqueísmo ele era uma seita gnóstica que fundia alguns ensinamentos de Buda, de Zoroastro ou Zaratustra, que era o profeta persa antigo, que teve alguma influência no judaísmo pós-exílio, e Jesus Cristo. Então, na verdade, eles entendiam que o mundo, que o universo era o palco de uma luta perpétua entre um espírito bom e um espírito mau, entre luz e trevas, e o ser humano era praticamente o depositário, era o invólucro dessa luta. E assim o homem ele devia de alguma forma conseguir separar o bem e o mal, mas ele tinha o bem e o mal dentro de si, e isso Agostinho aderiu ao maniqueísmo por 9 anos, conforme seu relato nas suas confissões. Ele, na verdade, essa crença caiu como uma luva para ele, porque era uma religião fatalista, sim, mas ela parecia explicar os seus desejos mais pervertidos na área sexual. Agostinho, ele é visto por alguns como um compulsivo sexual. Eu não sei se... Eu não averiguei isso. Eu li suas confissões, eu li os seus textos e vi ele como um ser humano com suas paixões normais, como qualquer outro ser humano tem. Mas, de qualquer forma, ele buscando eliminar esses sentimentos, mas tendo esses sentimentos dentro de si, ele se percebe dentro desse pensamento maniqueísta, onde luz e trevas habitam nele, e ele
ele lutava para conseguir separar essa luz dessas trevas a fim de ser recebido no reino de luz, de conseguir a sua salvação. E havia uma crença dentro do maniqueísmo que os herdeiros da salvação eles eram divididos em dois grupos, os eleitos. Aqui eu vejo uma similaridade com a teologia agostiniana e calvinista, e eu não estou dizendo uma ideia de causa e consequência, mas eu vejo similaridades. Ele se aproveitou de alguns termos, pode ser ou não? O termo é bíblico, mas eu vejo em Agostinho, depois de sua teologia formada, o pessimismo maniqueísta permanece, embora ele tenha se afastado do maniqueísmo. A ideia de que o mundo material caído é extremamente mau, a ideia da depravação humana em Agostinho, ela bebe do maniqueísmo e não tem como se negar isso, ao mesmo tempo que a ideia de que existe um grupo de salvos, que são, no caso dos maniqueístas, os eleitos e os ouvintes. E o resto, eles, na verdade, seriam relegados à danação, seriam jogados à perdição. É claro, há uma diferença. Dentro desse grupo havia a ideia de reencarnação e outras coisas que dentro do cristianismo ortodoxo não existia, mas no cristianismo até o quarto século, muito provavelmente existiam vários grupos, inclusive origenistas, que defendiam a reencarnação. O próprio Orígenes talvez não tenha defendido, mas os seus discípulos levaram mais à frente essa ideia. Então eu vejo que quando ele lida com uma religião fatalista como o maniqueísmo, ele segue os pais anteriores, ele busca refutar essa ideia através do conceito de livre-arbítrio libertário, que é diferente do conceito de livre-arbítrio compatibilista, e eu vou fazer aqui uma diferenciação rápida. O livre-arbítrio libertário diz que, independentemente das causas anteriores, você é livre para optar, fazer ou não fazer algo. E o livre-arbítrio compatibilista diz que você é livre para fazer somente aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Então você vai fazer aquilo que você deseja intensamente, e aquilo que você deseja intensamente é consequência de ações e de causas anteriores, e essa causa remonta a Deus. Deus é a causa última de todo o desejo humano. Então, na verdade, o livre-arbítrio compatibilista ele tem um viés determinista. Deus quem determina todas as coisas. E essa ideia de livre-arbítrio compatibilista, que é compatível com o determinismo, nós não encontramos na obra O Livre-Arbítrio, que é a obra clássica de Agostinho contra o pensamento maniqueísta. Ele faz uso do livre-arbítrio libertário, a ideia de que o ser humano é capaz de fazer aquilo que quer e capaz de optar não fazer aquilo que ele quer. Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? E assim, você citou alguns pais da igreja, a gente consegue ver um pouquinho dos traços desse maniqueísmo, bem e mal, anjo, demônio, em alguns pais que hoje a gente tem por colunas da igreja. Por exemplo, eu li um pouquinho sobre Justino, e alguma parte ali da teologia de Justino, ele coloca a culpa ali da maldição humana em cima dos demônios, que era tipo um produto da união daqueles anjos caídos de Gênesis com as filhas dos homens, né? A gente consegue ver nisso um pouquinho do maniqueísmo ou não? E é contra isso justamente, essa visão meio maniqueísta desses primeiros pais da igreja, que o Agostinho vai trabalhar contra. Na controvérsia maniqueísta, Agostinho trabalha contra esse pensamento maniqueísta e apela para o livre-arbítrio, que inclusive ele encontra nos pais da igreja, incluindo Justino. O próprio Justino, na sua primeira apologia, ele diz o seguinte, eu estou lendo aqui uma citação ipsiliteris: nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. E a gente vai encontrar nos pais anteriores muita confusão sobre a relação de fé e boas obras, porque isso ainda não estava sendo uma situação, um problema para que
fosse discernido, trabalhado e estudado. E ele continua. A salvação meio que dependia do livre-arbítrio. Podia ser isso ou não? Dependia do livre-arbítrio, dependia da fé e dependia das obras também. A crença de que a salvação se dava somente pela fé, ela foi um discernimento posterior, mas anteriormente fé e boas obras eram causas necessárias à salvação. Mesmo nos pais da igreja, que hoje a gente tem como colunas, como ortodoxos? Sim, mesmo nos pais da igreja que nós temos como ortodoxos. Até porque o selo da ortodoxia, ele começa a se manifestar através dos grandes concílios. E esses pais, eles são anteriores aos grandes concílios da igreja, né? A ideia é que a situação ainda está em andamento, ainda está em processo. Eles ainda não tinham claramente discernido algumas questões doutrinárias que não se apresentavam como questões problemas em suas épocas. Até porque essas coisas de ortodoxia às vezes são estranhas. Eu li textos de Agostinho, por exemplo, onde ele falava da importância dos santos no sentido de eles intercederem por nós lá no céu e de que eles podiam dar uma forcinha na nossa salvação. Então esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que a gente hoje categoriza como católico romano e heterodoxo, né, fora da ortodoxia, herético, eles estão presentes mesmo naqueles pais da igreja que a gente carimba como ortodoxo. É uma teologia em formação. Não apenas a intercessão dos santos. A gente em Agostinho vai ver a defesa do purgatório, em Agostinho a gente vai ver a sua veneração, se não mediação de Maria como perpétua virgem. Todos os elementos que estavam presentes na tradição da igreja, eles vão sendo acumulados como um depósito muito rico. Eu espero aqui não ser considerado um heterodoxo ou herege, mas eu acho essa tradição muito rica. Nós, protestantes, infelizmente, temos o costume de achar que a igreja surgiu em 1517. Isso não é verdade. Tamo junto. Eu penso exatamente assim também. As coisas já estão prontas, já caíram prontas do céu, né? E esse é um pensamento equivocado. E no meio batista, essa ideia de tradição, ela é bem rejeitada, e graças a Deus até hoje eu não fui, ou não perceberam, ou eu não fui ainda, de alguma forma, condenado por isso, mas... Eu sei que você passa. Eu não sei, você é batista. O Alexander é luterano? Isso. E o Maurício? Eu congrego em uma igreja independente de teologia pentecostal clássica. Entendi, pentecostalismo clássico, onde também a tradição deve ser relegada, acredito que pelo menos majoritariamente entre os pentecostais clássicos, a tradição, ela não é bem vista, mas talvez na igreja luterana ela seja melhor vista. Mas eu acho que a tradição é muito rica, é uma tradição bimilenar, e a gente deve, é claro, se amparar nas escrituras, mas eu acho que o quadrilátero wesleyano é uma maneira interessante de nós compreendermos a fé cristã. A Bíblia, né, as escrituras, a tradição, temos a experiência também, é claro, não pode se deixar passar pelo campo da experiência, mas nós não devemos relegar outros meios de interpretar a fé cristã na história. Eu perdi a pergunta, não lembro nem mais do que eu... sobre Justino. Sim, Justino e os pais da igreja, eles combatem a ideia fatalista. No caso de Justino, ainda o maniqueísmo nem tanto, mas o gnosticismo, que na verdade o maniqueísmo é um subproduto do gnosticismo. Perfeito. Tiago, e como é que você percebeu a influência do neoplatonismo na formação dos conceitos de Agostinho? Porque ele tem a primeira participação sectária dele após o estudo retórico no maniqueísmo. Depois ele teve um tempo na escola cética, né, de retórica, e mais tarde ele teve um tempo no neoplatonismo até a sua conversão em 387. Então como é que você percebe aí a influência do neoplatonismo também na formação do pensamento de Agostinho? Eu vejo que Agostinho tinha uma preocupação muito grande com a questão do mal, talvez por causa dos seus sentimentos e das tentações as quais ele enfrentava. Ele via essa questão do mal muito de perto, em sua própria carne, em seus próprios desejos. E ele buscava responder, ele buscava resposta para essa inquietação da sua alma. E o neoplatonismo proporcionou a ele uma leitura bíblica onde o mal pudesse ser conciliado com a justiça de Deus. E ele recorre
ocorre é Plotino no sentido de entender o mal não como uma substância, mas como uma privação, né? O mal, ele não é exatamente algo, ele é a falta de algo, ele é a falta da proximidade com Deus. E eu acredito que ele recebeu esse neoplatonismo por influência do grande pregador de Milão, o bispo Ambrósio, que, na verdade, o chamou a atenção justamente pelo fato de ter uma retórica muito refinada, e ele entendia que os cristãos, Agostinho entendia que os cristãos eram incultos, que os cristãos, eles, na verdade, eram pessoas que criam de uma maneira não racional, e ele pôde ver em Ambrósio não somente sua piedade, mas a forma como ele interpretava as escrituras do Antigo Testamento, aliada ao neoplatonismo, uma influência poderosa para convertê-lo ao cristianismo. Mas Ambrósio, e aí me corrija se eu estiver errado, ele era meio, em termos de livre-arbítrio, determinismo e tudo mais, ele não cria assim que a pessoa, a decisão da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa tinha alguma influência também na salvação? Tipo, beleza, o poder de Deus agia e tal, mas o homem também não participava, segundo Ambrósio, dos esforços para a salvação. Então, de certa forma, depois Agostinho no meio que se chocou com o mestre dele, vamos dizer assim? É verdade, Ambrósio ele diz claramente: nosso livre-arbítrio nos dá uma propensão para a virtude ou uma inclinação para o pecado. Então ele tinha uma visão sinergista. Como todos os pais pré-agostinianos, ele era também um sinergista, aquele que crê que existe uma cooperação entre o livre-arbítrio humano e a graça de Deus. Sendo que alguns textos do comentário, da exposição de Ambrósio do Evangelho de Lucas, tem um tom mais monergista. Eu acredito que, embora todos os pais pré-agostinianos eles tenham sido sinergistas, se nós aprofundarmos a leitura de suas obras, no lado ocidental do Império houve um progresso em direção ao monergismo que culmina em Agostinho, mas em Ambrósio a gente já vê um pensamento às vezes meio confuso. Ele fala como um sinergista, em alguns momentos ele fala como um monergista, mas o resumo da sua obra a gente poderia dizer que a sua teologia é sinergista. Mas é claro que Agostinho se apropria de uma citação aqui e outra acolá para tentar buscar nos pais pré-agostinianos um substrato, alguma coisa assim que ele pudesse se agarrar na defesa de sua teologia monergista. Monergismo, a ideia vem do grego, monos significa um, ergon, energia, obra, ou seja, a obra de salvação vem de um só, vem de Deus. O homem é totalmente passivo nessa obra de salvação. Então Ambrósio foi uma transição, digamos assim, e Agostinho ele só solidificou isso, diferente dos pais anteriores. Eu não chego a dizer que foi uma transição, mas alguns teólogos calvinistas poderiam apelar tranquilamente para textos de Ambrósio na defesa do monergismo. Assim como muitos teólogos arminianos também poderiam citar Ambrósio em seu favor. Então Ambrósio está ali no limbo. Está no limbo. Ambrósio está no limbo. É mais ou menos isso mesmo. Então, assim, a grande briga de calvinistas e arminianos, a culpa é do Ambrósio, é isso? Não, eu não jogo na conta do Ambrósio, não. Eu acho que... Bem, eu entendo que a gente possa... É uma pergunta que me complicou agora, mas eu vou tentar responder. O Ambrósio, ele, como todo o ocidental, todas as pessoas do lado ocidental do Império, ele tinha uma visão mais prática da vida e menos abstrata, menos especulativa. Então ele lidava com a questão do pecado, dos efeitos do pecado sobre a vontade, sobre o homem, de uma maneira muito mais concreta do que os orientais, do que os pais gregos. E talvez isso tenha feito com que em alguns textos ele se expressasse de forma mais forte. Mas eu tenho tranquilidade para dizer, sem medo de errar, que a teologia de Ambrósio é sinergista e que Agostinho, como retórico, como inteligente, como gênio que era, ele selecionou de maneira um tanto quanto parcial aquilo que lhe interessava para formar a sua teologia. A culpa é do Agostinho. Show de bola. Show de bola. Sensacional.
Ó. Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? E aí, na controvérsia antipelagiana que você também trabalhou no teu texto, como é que você pontua, assim, essa mudança de posição de Agostinho? Como é que isso aconteceu e em que termos está descrito por Agostinho? A controvérsia antipelagiana, ela tem uma importância muito grande sobre o pensamento agostiniano, até porque o Pelágio, ele chega proclamando as suas doutrinas. Na verdade, não havia ali um confronto direto. Parece que de maneira quase que independente, Pelágio, ele já tinha uma opinião formada. Não dá para dizer que é um produto de Agostinho, da mesma forma que Agostinho já vinha, desde a controvérsia donatista, formando seu pensamento independentemente da existência de Pelágio. Mas a controvérsia serviu para eles firmarem de maneira definitiva seus pontos de vista e fortalecerem seus pontos de vista. Quando Agostinho, em suas confissões, diz, em sua oração dentro das confissões, dá o que ordenas e ordenas o que queres, Pelágio, ao ter contato com isso, ele sentiu que o homem, dentro da proposta agostiniana, era incapaz de, por si mesmo, cumprir aquilo que Deus ordenava. Então, não só Deus dava aquilo que ordenava, mas tinha que ordenar aquilo que queria para que o homem pudesse cumprir aquilo que Deus ordenava. Isso pareceu ser bastante agressivo a Pelágio, mas Pelágio já tinha o seu ponto de vista firmado. Assim como Agostinho já tinha um ponto de vista firmado a respeito da total depravação do homem. Por que Pelágio, ele ficou tão, digamos, chocado com essa frase? O Pelágio achou que o homem, por causa dessa declaração do Agostinho, fosse o quê? Uma marionete? Ou eliminava a graça? Ou por que Pelágio ficou tão desconcertado? Existem registros disso? Pelágio, ele vai, de alguma forma, ficar chocado com a ideia de que o homem, ele é incapaz de cumprir aquilo que Deus ordena. Se o homem é incapaz de cumprir o que Deus ordena, então Deus ordena ao homem que ele faça coisas que lhe são impossíveis. E isso parece ir contra o caráter de Deus. Exigir, por exemplo, que um aleijado ande sem dar nenhum recurso para que esse aleijado ande. Esse é mais ou menos o pano de fundo do pensamento de Pelágio. Como é que o homem tem o dever de fazer algo que ele não pode por si mesmo fazer? Dever... então Pelágio quis defender a Deus. Ele foi alguém que tentou advogar a causa da justiça, da santidade, do caráter de Deus. E Agostinho, é claro, diante dessa controvérsia, ele vê os extremos de Pelágio para defender Deus, nesse caso, utilizando essa terminologia. Então ele tenta combater essa ideia de que o homem pode cumprir a vontade de Deus per si, sem nenhum tipo de auxílio. E aí Agostinho, ele firma a sua teologia dizendo que o homem, sem o auxílio da graça, é incapaz de fazer qualquer bem ou de seguir a Deus. E a graça, nesse momento, para Agostinho, ela se torna irresistível, tendo como consequências a eleição incondicional. Ele já havia, é claro, manifestado algumas ideias predestinistas e monergistas em outros escritos, mas era algo muito incipiente. Agostinho até então parecia tão contraditório quanto Ambrósio foi. Em dado momento ele dava-se mais a uma ideia predestinista, em outros momentos mais a uma ideia de livre-arbítrio, mas é com a controvérsia pelagiana que ele se firma como um predestinista, como o introdutor do monergismo, como doutrina mesmo, como, podemos dizer assim, um pilar da fé cristã. Mesmo com todos esses estudos e as conclusões que você chegou, Tiago, ainda assim é possível e é muito forte o fato de que o próprio Agostinho vai servir de referência para Calvino e para toda a teologia que hoje a gente conhece como calvinista. Isso aí é ponto pacífico, né? Sim, ele serve de referência inclusive para Armínio. A ideia de graça preveniente é uma releitura que Armínio faz de Agostinho, que introduziu essa ideia de graça preveniente, com a diferença de que a graça preveniente em Agostinho ela se torna inevitavelmente salvadora, eficaz, irresistível, mas a ideia de depravação que Armínio defende, a mesma ideia de depravação de Agostinho, de João Calvino, de Martinho Lutero, não há uma diferença. A gente vê aí muita gente falando
falando e até escrevendo de maneira irresponsável que Armínio defendia uma depravação parcial, que o homem estava adoecido, mas não morto, e não há uma vírgula de diferença entre a doutrina da depravação de Armínio e as de Lutero e Calvino na Reforma e a do próprio Agostinho no período patrístico. Então, Agostinho ele serve de modelo para toda a teologia ocidental. Cabeças explodindo agora, é isso? Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? Engraçado assim, alguns vão dizer que, na verdade, essa autonomia do homem, Pelágio nunca afirmou, né, que essa autonomia do homem escapasse à influência da soberania de Deus. Então, será que Pelágio, no fundo, ele não desconsiderava a soberania de Deus? Desconsiderava? Não, ele considerava a soberania de Deus como a maioria dos teólogos da época consideravam. É um Deus que, à luz de sua presciência, criou seres moralmente livres e que, por conta daquilo que esses homens iam fazer, Deus monta o seu quebra-cabeça da história. Presciência. Perfeito. Com toda essa pesquisa que você fez, isso mudou alguma coisa na forma de tu pensar, na tua teologia? Ou seja, você falou que começou como calvinista, né? Você estudou os puritanos e tal, e você se considera como tal ainda? Como essa tua obra, essa tua pesquisa te influenciou até agora? Em 2009, eu comecei a fazer a minha pesquisa mais aprofundada dos pais da igreja, e quem me remeteu aos pais da igreja foi o fantástico C.S. Lewis. Na verdade, eu já me sentia incomodado, embora a teologia calvinista tenha uma lógica muito acurada, e isso me causa certa desconfiança, porque tudo aquilo que cabe perfeitamente na nossa mente, a gente deve desconfiar em se tratando de Deus, né? Ela não abria muito espaço, e eu falo da teologia calvinista, não da teologia calvinista de Calvino, mas da teologia calvinista puritana. O seu apanhado lógico era tão perfeito, mas ao mesmo tempo que cabia na minha cabeça, não cabia no meu coração. Eu cito isso, e isso foi um dos fatores que me fez mudar o ponto de vista teológico. Eu moro no centro do Rio de Janeiro e lido com a miséria ao lado da riqueza todos os dias. Eu moro no centro, entre a Zona Sul, que é um lugar de bairros nobres, e o próprio centro, onde tem um núcleo empresarial. O Porto ali. Isso. E ao mesmo tempo você vê pessoas mendigando, pessoas em extrema miséria. E eu ia para o trabalho e via crianças na rua em estado de total destruição da dignidade humana, e aquilo me incomodava. E sempre que eu pensava na Confissão de Westminster, dizendo que Deus decretou tudo livre inalteravelmente desde a eternidade, e que fez isso para a sua própria glória, de alguma forma, e lendo o C.S. Lewis, a sua apologética, que de alguma forma também se vale do livre-arbítrio para a existência do mal no mundo, e me remetendo aos pais da igreja, aquilo foi me incomodando, e eu fui buscando, de fato, na leitura dos pais da igreja, substância para o calvinismo, e não achei. E por fim eu abracei a teologia arminiana por acreditar que ela está em mais concordância com a teologia patrística, e eu parto de um princípio, apesar da escritura ser a minha base de fé e não a tradição da igreja, mas eu parto do princípio da proximidade hermenêutica do que Christopher Hall cita no seu livro Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Eu acredito que quanto mais próximo dos leitores originais e dos próprios escritores sagrados, maior a possibilidade de acerto. E quando eu leio Clemente de Roma, quando eu leio Papias, quando eu leio Irineu e outros que, se não foram discípulos, foram discípulos dos apóstolos, defendendo o livre-arbítrio, eu tendo a acreditar que eles receberam isso do colégio apostólico, e por isso a Bíblia muito provavelmente está sendo melhor interpretada pelos sinergistas do que pelos monergistas. Olha aí, cabeças explodindo de novo. Comentários passando do número 100 já. A gente vai deixar o link aí do e-mail do Thiago, Facebook. É legal porque a gente é conhecido por, entre aspas, namorar com o calvinismo na medida em que convidamos vários autores, pessoas que se denominam calvinistas, e não, né? A gente não tem uma confissão nesse sentido. A gente tá aberto aí para trazer pessoas de ambas as confissões, né? E é muito bom ter esse tipo de contraponto que o Thiago coloca aqui, até porque a gente falou muito aqui de contexto histórico, né? Esse BTcast quase que virou um BTcast sobre patrística, né? Uma aula de
história da teologia. E é muito bom esse tipo de discussão. Então, ó, calvinista de plantão aí que escuta o nosso BTcast, vai com calma aí, tá? Os comentários é pra gente fazer isso de forma ordeira, de forma pacífica, então comente com moderação, né? Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? Acredito que a gente só poderia falar um pouquinho das decisões da igreja, né? Porque isso tem sido muito mal interpretado. Essa questão toda, ela partiu para sínodos e concílios a fim de tentar eliminar a controvérsia, mas a situação ainda ficou em aberto. A gente vê que, na medida que o defensor do ponto de vista agostiniano apelava para o fato de que o pelagianismo tinha sido condenado, e foi condenado no Sínodo de Cartago em 412, depois foi condenado no Sínodo de Mileve, depois de Cartago novamente, 416, em Cartago foi de novo 418, na África o pelagianismo foi bem atacado e os sínodos locais eles não afirmaram o agostinianismo. Isso é que eu gostaria de enfatizar. Eles simplesmente condenaram o pelagianismo. E a via média, que foi o semi-pelagianismo, ele prevaleceu em 2 sínodos locais, no Sínodo de Arles, em 473, e no Sínodo de Leão. E eu queria chamar a atenção para o fato de que esses 2 sínodos eles estão ali na região da influência do bispo Irineu, né, uma das maiores mentes da Igreja Antiga. E é claro que o sinergismo de Irineu deve ter influenciado esses locais a manterem sua posição sinergista nos sínodos locais. E a decisão mesmo foi jogada para o Concílio de Éfeso, que na verdade foi tratar da questão do nestorianismo, da ideia de que Cristo tinha uma natureza humana e uma divina, e ora agia como homem, ora agia como Deus. E esse pensamento foi condenado, e mais uma vez o pelagianismo foi condenado, mas nenhuma palavra afirmando algo, somente negando uma doutrina. E por fim, houve o Sínodo de Orange, que apesar de afirmar algumas doutrinas elementares do agostinianismo, como a necessidade absoluta da graça para a salvação, a depravação total do homem, o sínodo defendeu uma eleição, mas ao mesmo tempo negou qualquer predestinação para o pecado ou para o mal, e negou a graça irresistível também. A graça poderia ser resistida. Então o assunto ficou em aberto na história da Igreja Antiga, de maneira que a Igreja Católica, pela Idade Média, tinha defensores do agostinianismo e tinha em sua grande prática eclesial sacerdotes semi-pelagianos. E aí houve aquela controvérsia durante a Reforma clássica entre Lutero e o grande Erasmo de Roterdã. Deixa eu corrigir, o grande Lutero e o grande Erasmo de Roterdã, senão vão pensar que eu estou defendendo o Erasmo de Roterdã, que eu sou um arminiano semi-pelagiano, coisa do tipo assim. Isso, deixa isso claro. Deixa isso claro, ambos foram para o campo de batalha justamente porque a situação não ficou resolvida. E a ideia muito passada pelos agostinianos calvinistas é que quando o assunto em matéria de Bíblia fica confuso, eles apelam para a história da igreja, para os sínodos e para os concílios. Mas o apoio que os sínodos e os concílios dão em favor do calvinismo podem dar em favor do arminianismo, do semi-pelagianismo, porque a situação não ficou fechada. Foi fechada pela igreja protestante na Holanda no Sínodo de Dort. Sínodo altamente parcial, diga-se de passagem, em respeito aos irmãos calvinistas que estão vendo e até participando aqui da entrevista. Mas aí já é outra matéria. A teologia da Reforma foge aí da teologia patrística. Eu só queria fazer esse adendo sobre as decisões da Igreja Antiga, que condenaram o pelagianismo e também condenaram a ideia de dupla predestinação e a ideia de graça irresistível, conforme Agostinho e os agostinianos calvinistas defendem. Tem arminianos soltando foguete atrás. São cabeças explodindo. Então o fato de ter negado o pelagianismo não significou ter ratificado o agostinianismo, é isso? De forma nenhuma. Os concílios, eles negaram uma heresia, eles não firmaram um ponto, os sínodos. E o sínodo de Orange, que foi o mais detalhado, ele quando nega as heresias, aquilo que o semi-pelagianismo tem de errado, de herético, a ideia de iniciativa humana, ele nega também a graça irresistível da parte de Deus. Ele nega um erro
erro semi-pelagiano e aquilo que ele considera um erro agostiniano que foi depois perpetrado pelo calvinismo pós-reforma e pelo próprio Calvino. Se fosse expiação limitada, eu diria que seria um calvinismo pós-reforma, porque eu não encontro expiação limitada claramente definida em Calvino. Em John Owen a gente encontra, mas em se tratando de graça irresistível, Calvino defendeu esse ponto de vista sim, seguindo o Agostinho, mas a Igreja Universal, na verdade nem universal, porque o Sínodo de Orange foi um sínodo local, né? Não houve um concílio geral para definir esse ponto, mas o Sínodo de Orange, que foi o último sínodo a tratar do assunto, ele nega a graça irresistível e a dupla predestinação. Agostinho, a mim você não engana nunca mais, tá? Eu acho que todo mundo vai ter que ouvir esse BTcast umas 3 vezes. Pelo menos. Pelo menos. Né? E fazendo anotações ainda. Não, e olha só, aproveitando aí, já tá indo pros finalmentes, esse BTcast aqui, a gente chegou nele por causa de um livro que o Thiago já mencionou aqui no começo, né? Fruto de uma pesquisa dele. E a gente queria, Thiago, que tu fizesse aí um jabazinho do teu livro aí, onde é que a gente encontra ele, se esse livro aí reflete o que a gente conversou aqui, que pontos você acaba abordando aí no seu livro. Fala um pouco sobre ele. Na verdade eu acho que a gente conseguiu resumir 214 páginas para o leitor preguiçoso, brincadeira. A gente explorou bastante os temas abordados no livro. Mais uma vez eu digo que esse livro é fruto da minha pesquisa de conclusão do curso de teologia e eu tentei colocá-lo de uma maneira mais simples para o público geral, embora algumas pessoas possam, em princípio, achar muito técnico, mas ele tem bastante notas explicativas, notas de rodapé, algo que eu tentei facilitar bastante para o público em geral. A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, foi publicado agora, nesse ano, pela Fonte Editorial e se encontra já nas livrarias, se encontra na Livraria Saraiva, na Livraria Cultura, em livrarias evangélicas, a CPAD trabalha com a Fonte Editorial, a Livraria Vozes trabalha com a Fonte Editorial, mas o lançamento oficial do livro, ele vai ser agora, dia 10 de maio, na minha igreja. Nós vamos ter um culto de gratidão e depois nós vamos ter um momento de apresentação da obra, disponibilizando para aqueles que quiserem adquirir. Se por acaso você, ouvinte do BTcast, estiver pelo Rio de Janeiro e no dia 10 de maio, às 19h30, quiser conhecer a minha comunidade de fé, a Primeira Igreja Batista em Botafogo, pode passar por lá, Rua Visconde de Ouro Preto, número 58, próximo ao Botafogo Praia Shopping. E ali nós teremos um culto de gratidão e depois estaremos apresentando a obra. Aqueles que quiserem também adquirir diretamente com o autor, eu deixo aqui o e-mail pelo qual vocês podem adquirir. É livro.titilo, eu vou soletrar Titilo, T-I-T-I-L-L-O, livro.titilo@yahoo.com.br. Com o autor é mais barato e eu mando diretamente para sua casa. Se você quiser, eu mando com alguma dedicatória, é só fazer contato comigo. Isso aí vai estar linkado na postagem, tá, ouvinte? E Thiago, cara, muito obrigado. Fica o agradecimento de toda a equipe BTcast aí pela tua disposição, cara, de estar gravando conosco aí. Obrigado, eu que agradeço a equipe BTcast, a toda a equipe. Quero agradecer a você, Maurício, ao Alexandre e ao Alexander em especial que fez o convite. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqueles que estão ouvindo também, os ouvintes. Enfim, agradecer a oportunidade de expressar aqui as conclusões da minha pesquisa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em uma palavra, sensacional. Muito bom. Não pude aqui, eu não tenho outra, cara, senão... BTcast, tenho certeza que o seu cérebro está suando, dúvidas palpitando na sua mente, o seu dedo já louco para digitar nos comentários a sua dúvida, a sua indignação, a sua alegria. Loucura, galera. E eu vou ficando por aqui e ainda tô na evolução do pensamento, né? Pô, quase roubou minha finalização. Sério? Cara. Aqui, então, sacanagem. Vai pro clássico. Aqui o Mac, então pensamento em evolução já não é o meu esporte, porque o Bibo roubou minha finalização.
Teologia é meu esporte. É isso aí, é o slogan, meu irmão. Eu sou Alexandre Melhoranza e eu acho que das duas uma. Ou você teve uma hemorragia nasal violentíssima, ou a sua cabeça explodiu logo de uma vez. É isso aí, galera. Aqui é o Alex e benedicat tibi Dominus et custodia te. Ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui. Convertat Dominus vultum suum ad te et de tibi pacem. Essa é a bênção sacerdotal em latim. Ei.